Olá, turma, tudo beleza? Professor Rogério Silva aqui de novo. Hoje a gente vai de aula gravada. Eu quero só fazer aqui uma revisão e tocar em alguns pontinhos específicos. Já que o nosso curso não é um curso completamente assim de arquitetura, né? Mas isso é muito impactante no desenvolvedor web, né? Full stack, principalmente o cara lá do back-end, que ele compreenda de como ele vai ganhar um projeto que tenha uma saúde, que tenha vida longa, né? Isso. E beleza, isso é uma repercussão de longo prazo, mas de imediato, quando a gente organiza essas tecnologias, e aí não estou falando de ferramentas, né, mas de um modo de você organizar o seu projeto, você também ganha velocidade no curto e no médio prazo, tá bom? Eu acho maravilhoso esse assunto, né, de Clean Architecture e de DDD, porque eles são grandes, né, eles são abstratos, mas por outro lado, eles dão para gente uma liberdade. E eu gostaria que vocês assumissem essa liberdade no sentido de que são ferramentas que são compostas, né, são estruturas que são compostas de pequenas ferramentas e você vai assumindo esta ou aquela prática de acordo com a sua necessidade, certo? Então, por exemplo, à medida que você vai ficando bastante experiente em Clean Architecture e em Domain Driven Design, você consegue ir criando instâncias suas dessa tecnologia. E essa abordagem, né, Clean DDD, o Clean DDD, o Clean Double D, né, significa que o cara juntou, né, o cara pegou e viu, cara, a galera do Clean Architecture pensa em algo que é próximo da gente, mas eles estão focados principalmente na questão da regra de dependência e comunicação, não é isso? A Clean Architecture me parece que ela está mais preocupada com o lance da independência e da comunicação, para diminuir assim, portanto, né, a questão do acoplamento. Perfeito? Eu vejo muito isso, né? Enquanto Domain Driven Design está pensando que a sua aplicação deve ser independente de tecnologia e que você deve se preocupar com o negócio por meio da representação, né, via comunicação do seu negócio, né, não é nem via comunicação, né, via uma linguagem, né, ele utiliza até uma expressão, linguagem ubíqua, né, mas enfim, uma linguagem comum ao negócio e dentro do software. E eu acho isso maravilhoso, porque é o seguinte, então, em Domain Driven Design não faz sentido você utilizar muitos métodos, né, que é a API do objeto, que não sejam palavras mesmo do vocabulário do dia a dia daquela área que você está fazendo. Perfeito? Então, nesse gráfico aqui, eu queria reforçar para vocês o seguinte, na prática, né, como é que funciona isso? Essas camadas mais internas, a camada de domain e a camada application, elas têm um papel importantíssimo na durabilidade do seu software e na sua capacidade de completar tarefas exigidas de vocês, enquanto desenvolvedor back-end, né, principalmente. Então, em domain, você vai escrever os seus objetos, mas não apenas como objetos que vão representar uma estrutura de dados, ou seja, é um filme que tem alguns atributos, um jogo que tem alguns atributos, e aí você define os tipos e pronto. Não é isso, não é só sobre isso. Então, em Domain Driven Design, fala que os seus objetos de domínio, as suas entidades, elas são comportamentais, elas têm uma API que representa o negócio, certo? Então, elas funcionam como se fosse uma biblioteca daquela área. Eu lembro que na minha época de PO, eu vou até tentar resgatar essa atividade da forca. A gente tinha uma atividade do jogo forca, você lembra como é ele? E que a gente criava o jogo forca inteiro em Domain Driven Design, isso lá no bloco 2 na época, de tal forma que você gerava uma biblioteca do jogo. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar comigo. De tal forma que quem, na época era em Java, né, quem desejasse escrever um jogo é, da forca, ele não precisaria se preocupar com a lógica da forca, mas assim com a parte de interface, né, e talvez até com a parte da aplicação em si. Mas ele instanciava um novo jogo, né? Então ele utilizava até o padrão de projeto chamado Singleton. Eu posso até demonstrar o Singleton aqui na frente. Ele dá jogo.getInstance, criava um novo jogo. Nesse novo jogo ele cria uma nova rodada. Então ele chamava forca.nova rodada. Aí essa nova rodada você escolhe qual é a palavra que a pessoa deveria adivinhar. Enfim,
mas o domínio, as regras do jogo da forca estão representadas nas entidades. Todas as regras. O que é uma nova rodada? Né? O que é uma jogada? Uma jogada recebe uma letra e faz uma verificação dentro de uma rodada, né? Dentro da rodada você chama o método nova jogada e ele vai verificar se naquela palavra contém aquela letra que o cara pediu. E tudo isso está independente, isso pertence ao domínio, tá bom? Beleza. Então, essas camadas elas são categorizadas aqui por a gente, né, nessa observação, nessa organização, em dois grupos. Né? As camadas mais internas, como eu já havia comentado para vocês, elas são camadas core. O que significa elas serem camadas core, professor? Por que elas estão separadas das outras camadas? Eu não consegui compreender ainda. É o seguinte, é sobre dependência, né? Sobre dependência e durabilidade. Essas duas camadas, o acoplamento dela deve ser mínimo com tecnologia. O seu principal acoplamento deverá ser com a própria linguagem de programação e a plataforma que você escolheu. Então, a camada modelo, ou seja, os atributos e os métodos e como esses métodos funcionam internamente, eles devem mudar apenas quando, em duas hipóteses, né? Em dois cenários, apenas quando a própria linguagem de programação mudar e seu ambiente, ou seja, a biblioteca padrão que você está utilizando é TypeScript, é Java, enfim, seja lá qual for a tecnologia, não o framework, mas a da raiz mesmo lá. Quando ela mudar, provavelmente você pode ter que mudar alguma coisa. Ou quando o próprio negócio mudar. Ou seja, para gerar uma nova avaliação num filme, mudou a regra. Aqui, o cara aqui de projeto chegou e falou que a avaliação agora não são mais 5 estrelinhas, são 10 estrelinhas, mudou isso, a regra, enfim. Então, isso que vai fazer mudar. Então, o acoplamento é ao negócio e à tecnologia base, a linguagem de programação. Perfeito? Eu explico já a camada que é application, mas aqui do outro lado nós temos as camadas periféricas, que são as camadas que vão usufruir do que você expôs nas camadas de modelo e aplicação, e elas não precisam ter esse nome. Obviamente que aqui eu boto o nome que é para ajudar na fixação de vocês. Mas, enfim, você pode botar um outro nome semântico aí que você veja que é adequado. Mas as camadas periféricas, elas vão tratar do como, enquanto a camada de aplicação e a camada de modelo vão demandar por serviços externos, eles vão especificar contratos de situações que eles vão precisar. Eu vou precisar conversar via rede, eu vou precisar armazenar em disco, eu vou precisar armazenar num storage, eu vou precisar de uma criptografia, eu vou precisar de um banco de dados, eu vou precisar de um serviço de cache. Então, essas duas camadas da esquerda, a core, elas expõem que elas vão precisar de algum serviço. As camadas periféricas vão tratar do como, ou seja, eles vão prover serviços para essas duas camadas. E, ao mesmo tempo, elas vão consumir. Então, depende aí de qual camada você está falando. Então, essas duas primeiras, né, infraestrutura e persistência, elas são as camadas que vão tratar desses provedores que eu citei para vocês. Por exemplo, o lance do banco de dados. Enquanto a camada de aplicação e modelo, qualquer uma das duas ali expõe, que ela precisa salvar um filme em banco de dados, lá na camada infraestrutura, você vai criar um objeto concreto que vai ter essa capacidade e vai fornecer quando ele precisar. Por outro lado, a camada de presentation, ela precisa acessar os serviços expostos pelas camadas de aplicação e modelo, mais especificamente pela camada de aplicação. Então, infraestrutura vocês já compreenderam, então ela vai prover o como. Então, nessas camadas aqui de infraestrutura e persistência, a gente tem as bibliotecas da vida, que são o quê? São mais instáveis, não é isso? Então, enquanto as camadas do lado esquerdo elas são estáveis, elas têm apenas dois motivos para mudar, que é o próprio negócio mudar ou a tecnologia base mudar, que é, sei lá, a linguagem de programação JavaScript, TypeScript. Aqui em infraestrutura e persistência, não. Então, em persistência, ela depende do type ORM, que todo dia tem uma pequena modificação, tem um novo método, tem uma correção. Você tem que ficar muito atento, atualizar as bibliotecas, se for o caso. Em infraestrutura, vamos supor que você está utilizando uma determinada biblioteca para gerar tokens de autenticação. Aquela biblioteca, por algum motivo, foi descontinuada. Então, essas camadas aqui não serão impactadas do lado esquerdo, porque você vai lidar tudo aqui na infraestrutura. Então, as camadas periféricas, elas são mais instáveis, elas mudam mais, às vezes por decisão sua. A camada presentation é onde está
A parte mais externa da sua aplicação é onde ela vai mostrar os dados para o usuário. No nosso caso, é onde estarão os endpoints, né? Aqui na camada Presentation. Então, aqui nós temos geralmente os controllers. Se você estiver utilizando uma arquitetura à la MVC, então a MVC vai estar por aqui, um pedacinho, né? Que são os controllers, vão estar aqui no Presentation. Se você está utilizando o Express ou você está utilizando o Next.js. Então, mas em determinado momento você resolve não mais fazer o REST. Mas a sua camada interna não quer nem saber se é REST ou se é GraphQL, a sua API. Mas aqui em Presentation você conecta um outro brinquedinho, né, que é uma ferramenta para você trabalhar com GraphQL. E você vai continuar se conectando à sua infraestrutura tudo normalmente. Inclusive a persistência continua funcionando, a infraestrutura continua funcionando com seus detalhes e a aplicação, agora sim vou falar dela, a aplicação é uma espécie de cola, né? Acho que até o autor de um desses artigos que eu mandei para vocês, ele fala, ele é uma cola. Então, ele que conecta as camadas. Enquanto o model faz a representação fiel do modelo de negócios que você está fazendo, seja um sistema bancário, seja um jogo da forca, seja um simples cadastro de filme, tá, isso está em model representando quais são os dados, relacionamentos de sua API. Aqui na aplicação, você expõe as capacidades que o seu software deve prover e que terão meios disso chegar ao usuário por meio da camada Presentation, certo? Então, ele é uma cola para tudo isso. Então, ele conecta a camada de Presentation à camada modelo. Por outro lado, ele dá uma verificada na camada de infraestrutura para poder recuperar os estados que estão persistentes da camada modelo. Enfim, então, se ele precisar de uma autenticação, se ele precisar de uma criptografia, tudo isso é a aplicação que vai chamando. Então, a camada de aplicação ela tem um papel protagonista. Se a gente olhar aqui nesta imagem, observe aqui o fluxo de comunicação, né? Então lá nos extremos, né? Nos extremos nós temos aqui a aplicação em si que o usuário usa, né? Que isso é totalmente descolado, né? Do seu back-end, essa comunicação aqui onde você está vendo View Models. A gente não utiliza View Models aqui porque a gente não tem uma aplicação só, né? Nós temos o back-end e teremos um front-end, que é meio que o padrão de indústria hoje em dia. Então, o primeiro ponto da nossa aplicação já é essa camada verde, a Presentation, que é onde estão os seus endpoints, onde estão os resolvers, se você estiver utilizando o GraphQL. Perfeito? E aí a comunicação já começa nesse momento aqui via application. Observe como a application ela é o guarda-chuva aqui de todo mundo. Então a presentation ela faz requisições para a aplicação. Olha a aplicação, eu queria uma nova instância do jogo da forca. Eu queria uma nova rodada. Eu quero fazer uma jogada no jogo da forca. Ou eu quero cadastrar um filme, eu quero pesquisar um filme. Então ela faz essas solicitações para a camada de aplicação. E como nós vimos na aula passada, essa camada de aplicação ela não é difícil de ser implementada e ser compreendida, né? Nós até fizemos aqui a nossa camada de aplicação. Então ela é baseada em ações que o seu software permite, né? São operações. Isso lá na Clean Architecture é chamado de use case, tá? Se você quiser fazer um paralelo, você chamar de use case. Que são as operações, as capacidades do seu software. E elas são classificadas somente em duas coisas. Ou o seu software ele tem uma ação que vai mudar o estado dos objetos, então é cadastrar, é atualizar, é gerar. Então são verbos que vão estar associados a ações modificadoras, são comandos, certo? E também a outra contrapartida, a outra parte, né, dessa camada de aplicação são as consultas. Inclusive as consultas elas são muito mais frequentes do que os comandos, né? Então obter um filme, obter todos os filmes, obter os filmes de comédia, enfim, obter os meus pedidos, se for um software de e-commerce, obter o catálogo, ver detalhes de produto, então tudo isso são queries, certo? São as queries, são as consultas. Então, comando e consulta. Você também não precisa organizar o seu software dessa forma. Você pode, por exemplo, só padronizar um prefixo ou um sufixo. Isso vai do playbook aí da sua empresa de como eles gostariam que isso fosse feito. Então, você pode ver por aí também essa camada sendo chamada de serviços, mas ela é mais comum ser chamada de application, porque aqui nós temos regras da aplicação, certo? Não tem regras de negócio. O negócio vai ter que estar todo lá na nossa camada de domain, né? Na camada onde tem as nossas entidades, os relacionamentos dessas entidades.
Voltemos aqui. Então, isso é feito a solicitação. Então, observem aqui que fala simple args ou DTOs, né? Isso é a mesma coisa. Então, são só parâmetros. O que eu preciso para obter os filmes de comédia? Eu preciso mandar aqui o type do filme, o gênero, né? O gênero do filme é comédia. Precisa mandar algum intervalo de tempo, ou seja, a partir dos anos 2000. Então, você vai mandar da camada Presentation. Quem é a camada Presentation numa arquitetura REST? São os controllers, né? Se você tiver essa visão de controller. Se você está utilizando o Express e aí você bota um get e bota o padrão de URL e já bota a função logo ali, então aquela função callback ali daquela rota, ela já é a sua presentation, tá bom? Não é bom que fique daquele jeito para poder ficar mais organizado. O ideal é que você faça como nós fizemos aqui em presentation, que nós temos aqui as rotas, eu levei as rotas para cá, posso até levar as rotas para ali, devo levar as rotas para lá, mas que eu crie uma camada, vejam só aqui, moves, controller get all, né? E aqui nós temos a camada controller. Então essa camada controller, ela recebe os dados e ela constrói os objetos necessários para executar a sua tarefa, ou ela pede para um container, né, de dependências, né? Um injetor de dependências para que ele traga para ele as queries e commands que eles têm. Então, o fluxo de comunicação é esse. O presentation, que são os controllers, vão chamar os nossos commands e as nossas queries aqui em aplicação. E vocês observam que a aplicação vai utilizar de tudo aqui. Ela vai precisar fazer buscas no banco de dados. Para que serve a busca no banco de dados? Para ela trazer os modelos aqui de domínio, que são as entidades carregadas do banco de dados. Então vamos supor que o cara está querendo ver um determinado filme, né? Ver o detalhe do filme. Então ele manda o ID do filme. Por algum motivo ele está numa listagem e clicou em detalhes. Então isso vai chegar para cá. Get filme detalhes e recebe o filme ID. Então ele vai chamar aqui, né? Ele vai chamar aqui essa determinada query que eu citei para vocês e vai mandar o ID. Com esse ID, a camada de aplicação lá nessa query, ele vai chamar o repository que está aqui dentro da camada de persistência, né? A gente botou nossa camada de persistência dentro de infraestrutura, não tem nenhum problema. E aí resgato aquele filme. Então essa é uma regra simples. Se eu não encontrar o filme, eu disparo um exception, ou enfim, eu trato isso de alguma forma que eu possa sinalizar que o filme foi encontrado ou não encontrado e retorno os dados, vejam só, via DTOs novamente, e você pode inclusive utilizar os seus modelos como DTOs, não tem nenhum problema, gente. Tudo isso é só recomendação. O ideal é que os objetos de uma camada não sejam tão conhecidos intimamente por outras camadas, tá bom? Então, a application consulta a infraestrutura. Vamos supor que o cara está fazendo um sign-in, né? Vai logar na sua aplicação. Então, você tem uma determinada rota sign-in, que vai para um controller sign-in, e ele vai chamar, aí você vai chamar um command aqui, sign-in command, que deve mandar usuário e senha. Quando chega aqui na application, ele tem que fazer aqui algumas coisas. Então ele vai acionar a camada de persistência para buscar o usuário que tem aquele login. Se tiver encontrado o usuário, ele precisa verificar a senha. Então ele vai usar um serviço aqui de infraestrutura, porque do banco de dados a senha vai vir em hash, né? Que é a criptografia sem volta. Aí ele vai chamar um serviço de infraestrutura para comparar o hash da senha que o cara está tentando logar com o hash que está no banco de dados. Tudo isso usando aqui um objeto de domínio que é o usuário, certo? Então, eventualmente, ele pode chamar algum método de negócio aqui de usuário. Dando tudo certo, ele retorna aqui via DTO já um objeto de infraestrutura de autenticação que pode ser um token. Tranquilo, gente? Então, só para resumir esse vídeo, para não ficar aqui muito grande, não resumir, encerrar esse vídeo, esse clean DDD, essa é uma observação, né? Essa é uma observação que trata sobre, deixa eu mostrar aqui para vocês duas palavras que são palavras mesmo de ouro, né? Que é sobre coesão e acoplamento, né? Clean Architecture está muito ligado a isso, a coesão e acoplamento. Só revisando para vocês, antes de chegar aqui nos 20 minutos, que coesão é você não se preocupar em quantos objetos, em quantas classes o seu projeto vai aparecer ou funções, desde que esses artefatos tenham um papel claro do que eles estão fazendo e que eles façam uma só coisa. Isso é coesão, você deve sempre buscar
alta coesão, aumentar a coesão. E o acoplamento é sobre conhecimento. Eu não quero conhecer os detalhes. Então a sua camada de aplicação e a sua camada model, ela vai expondo o que ela precisa fazer, mas não o como. Deixa que as camadas periféricas vão tratar disso. Tudo bem, gente? Então precisava falar aqui um pouco mais sobre isso. Essa aqui é uma aula teórica que alguns podem não gostar, mas é absolutamente normal. E observem que como a gente sobe uma camada quando a gente observa enquanto desenvolvedor, porque a gente sai do como. Não é que você está estudando o Express, né? Você está estudando uma forma de organizar o seu projeto para qualquer framework, porque isso é periférico, eu posso mudar. Daqui a pouco a empresa decide mudar para um outro framework dentro da mesma pilha de tecnologia, que não vai ter nenhum problema, certo? Eu vou aproveitar bastante disso. E mesmo que você tenha que migrar de linguagem de programação com a sua camada de modelo totalmente descolada das camadas que estão mais relacionadas a uma aplicação rodando, a endpoints, a framework e tal, você consegue portar para outra linguagem observando facilmente isso. Tudo bem? Fica por aqui, né? Essa aula, esse vídeo, né? Eu vou gravar mais um outro vídeo aqui, já eu posto para vocês, mostrar aqui mais algumas coisas de código.